Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou estar dando início, à campanha, onde o tema que se encontra hoje é o silêncio que ensina. E eu vou estar orando, e pedindo direcionamento ao nosso Deus dessa palavra, dessa reflexão neste dia. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, aprendendo, Pai, da Tua palavra, e que nós possamos estar colocando em prática, Pai, cada ensinamento, Pai, da campanha, Senhor Deus, que nós possamos estar trazendo para as nossas vidas e que nós possamos estar praticando todos os dias. Obrigado, Senhor, que a Tua presença esteja com cada uma de nós nesta tarde, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, pelos livramentos, por tudo, todo mal, Pai, que o inimigo tenta, Pai, nos cercar, Pai. Muito obrigado. Abençoa a vida de cada uma, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Hoje o versículo se encontra em Salmos 46, versículo 10, que fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluias. Glórias a ti, Senhor Deus. E aqui na reflexão vem falar, sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é ausência, é aula. Quando o céu parece calado, a alma aprende a distinguir a voz de Jesus em meio ao barulho das próprias emoções. O convite de Deus não é apenas para parar, é para reconhecer: eu sou Deus. E num aquietar-se que o coração se lembra de que Ele continua reinando, mesmo quando não está explicando. Aí tem a referência de Isaías 55, 8 e 9. Se reconhecermos quem Deus é em nós, poderemos encontrar descanso em meio a grandes tempestades. O silêncio de Deus não é ausência, é aula. Quando o céu parece calado, a alma aprende a distinguir a voz do Eterno em meio ao barulho das próprias emoções. A espera silenciosa não é desperdício, é treinamento. Ali, a fé deixa de ser só teoria e se torna confiança madura. O silêncio revela que nem sempre precisamos de novas palavras, mas de uma nova postura. Menos correria, mais rendição. Menos ansiedade, mais adoração. Aleluias, glórias a ti, Senhor Deus. Aleluias. Vamos estar agora falando um pouco, sobre o silêncio de Deus. E Deus, ele não fala para nos aliviar. Deus age, para nos transformar. O silêncio não é uma ausência de Deus em nossas vidas. O silêncio, ele vem ser a presença disfarçada de experiências e de cuidado no momento certo. E de amadurecimento, em todo o propósito, mesmo que eu e você não estejamos vendo, mesmo que eu e você não estivamos ouvindo, mesmo que eu e você não estejamos visualizando nada, escolha confiar, porque Ele está bem pertinho de nós, Mesmo que eu não esteja ouvindo, eu não confie. Ele me disse para eu confiar, e eu confio por saber quem Ele é. E em cada processo da nossa vida, vai nos levando, o mais profundo, em saber quem Ele é. E quando eu e você entender que o silêncio de Deus é tão bíblico, tão impulsionador em nossas vidas, que eu vou citar aqui um exemplo de Jó, para nosso aprendizado de hoje. Ele passou, por tantas lutas. Por mais que ele fosse reto, justo, fiel e temente, o que ele fosse, ele passou pelo silêncio, de Deus. E no final ele entendeu
que o silêncio de Deus só estava fazendo com que ele visse a Deus e não mais o conhecesse por ouvir, né? No momento de dor, de angústia, e ele escolheu a confiar. E isso é uma demonstração, minhas irmãs, de que eu e você, né, não serve Deus por aquilo que ele está dizendo, por aquilo que ele está prometendo, mas sim porque eu e você sabemos quem ele é e que, independentemente, né, das circunstâncias, que a minha e a sua confiança esteja nele, e isso basta. Amém? E outra referência que tem aqui na reflexão é em Isaías 55, 8 e 9, que fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluias, glória a Deus. E muitas das vezes estamos passando por algo e Deus não está pensando naquilo. Muitas das vezes estamos desejando, né, algo, e Deus não está desejando algo para as nossas vidas. E isso é normal, porque Deus ele está numa esfera, né, que nós jamais vamos compreender. Os caminhos e pensamentos deles são mais altos do que os nossos. E a solução e o segredo é que nós nos alinhemos, né, nossos pensamentos, nossos planos, o nosso estilo de vida, principalmente, né, ao plano e pensamento, os caminhos de Deus. E quando sonhamos os sonhos de Deus para as nossas vidas e quando entregamos todas as situações de nossas vidas nas mãos dele, Deus ele vem agir, né, sobre nossa vida. E o que Deus fez com Abraão, né, tirou ele do meio de sua parentela, né, e fez dele uma grande nação. E ali Abraão ele não tinha filho, né, aos 90 anos. E temos que estar atentos que os planos de Deus é o melhor para minha e sua vida, e que venhamos viver esse plano, que tenhamos fé e disposição para viver os propósitos de Deus em nossas vidas todos os dias. O silêncio prepara o terreno onde a palavra futura germinará com poder. Hebreus 10:36. Ele nos livra da pressa que atropela o plano, Eclesiastes 3:11, e nos mergulha na certeza de que Deus nunca está parado, mesmo quando está em silêncio. Ele está agindo. Jó 5:17. Os maiores encontros de homens e mulheres com Deus na Bíblia surgiram depois de períodos de silêncio, solidão ou deserto. Moisés no monte, Êxodo 24:18, Elias na caverna, e aqui vem dizendo as referências. João no exílio em Patmos. O silêncio é uma oficina onde Deus trabalha profundo e em segredo, para depois manifestar em público aquilo que só ele poderia construir no íntimo. Mateus 6:6. Aquietai-se significa tão somente confiar nesse plano divino. Aleluias. E aqui em Hebreus 10:36, ele nos ensina, né, que nós precisamos ter paciência e perseverança para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas e receber as promessas divinas, né? E pois ainda um pouco mais, né, e virá aquele que tem de vir e não tardará. E aqui vem falando sobre a perseverança, né? É um dos ensinamentos principal para nossas vidas. A vontade de Deus em nossas vidas, vem falar sobre a paciência, sobre a promessa de Deus. E aqui a vontade de Deus, né? A perseverança está ligada às práticas da vontade de Deus, que envolve fé, obediência e confiança em seus propósitos.
E a paciência, ela é uma qualidade, né, fundamental para nossas vidas. E aqui vem demonstrando a confiança que Deus cumprirá na minha vida e nas suas vidas. E as promessas, né, serão cumpridas no tempo certo, mesmo que pareça demorar. E nessa referência de Eclesiastes 3:11, o que nos ensina, né? Que Deus, ele fez tudo belo para nós, tudo formoso, né? E apropriado, no devido tempo dele. Mas muitas das vezes nós, né, seres humanos, não conseguimos compreender plenamente, né, o propósito de Deus para as nossas vidas. Pois Deus, ele coloca eternidade no nosso coração, um anseio pelo eterno que a vida, né, terrena não preenche em nenhum momento. E tudo fez formoso em seu tempo, né? Ele também pôs o mundo, eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir, compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E aqui refere-se, né, a um anseio inato, né, no ser humano por algo eterno, um desejo de viver para sempre, que não pode ser satisfeito na esfera, né, terrena. E a sabedoria de Deus, um propósito de Deus, são grandiosos para nossas vidas. Que nós possamos ter essa compreensão, né, e soberania divina, que Deus tem controle sobre tudo e todas as coisas estão sobre o propósito de Deus. E aqui são muitas referências, né? Eu estou lendo algumas e meditando um pouco, mas as irmãs podem estar lendo em casa, né? Meditando em cada referência dessa, que é um aprendizado para nossas vidas. E eu vou estar lendo aqui um último, né? Que é Mateus 6:6, que vem falando, né, sobre a importância da oração em segredo, né, onde Jesus vem instruir a entrar num aposento, fechar a porta, orar, né, ao Pai Celestial. E ao ver a sinceridade no secreto, ele concede a recompensa. Amém? E uns pontos principais aqui de Mateus 6, que me tocou muito, vem falando, né, que orar com o Pai em secreto reforça a ideia de que a oração é uma conversa assim, pessoal, sincera com o Pai, não um ato de exibição, né, para ganhar reconhecimento. E Deus, né, que vê em secreto, recompensará a mim e a você. E a recompensa de Deus é dada a quem age em segredo, valorizando a pureza, né, da devoção e não o aplauso humano. Nós possamos aprender, né, que uma oração de silêncio é que nos ensina e envolve acalmar a mente para ouvir a voz de Deus e buscar a paz e a sabedoria divina, e que nós possamos praticar a humildade, a paciência e a entrega, né, a Ele. E que nós possamos estar refletindo nessa tarde sobre o silêncio que ensina para nossas vidas. Que nós possamos vir sim olhar o mundo com os olhos cheios de amor, né, de paciência, de compreensão, né, e prudência. E que nós possamos estar desejando tudo isso para nossas vidas. E que nós possamos colocar em prática a oração, né, o silêncio que ensina. Muitas das vezes a gente não temos paciência no silêncio de Deus, no trabalhar de Deus, mas Ele está ali perto da gente, né, todos os momentos das nossas vidas. Amém, glória a Deus. Eu vou estar agora finalizando com a oração, né, que fala: Senhor, ensina-me a abraçar o Teu silêncio como parte do Teu cuidado, que eu não confunda a ausência de resposta com a ausência de amor. Ensina-me a descansar, sabendo que mesmo sem ouvir Tua voz, Tua mão continua me sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus silencia, Ele não se ausenta,
Ele está ensinando a alma a confiar no que já disse. Amém. Glória a Deus.